Esta conferência será gravada agora. Oi, Daniela, me escuta bem? Estou escutando, sim. Está com bastante eco só. Só um minutinho. Acho que é porque eu estou perto da Renata. Está me escutando? Estou sim, estou escutando. Deixa eu sem som meu. Acho que é. Oi, Daniela. Eu acho que você deve estar usando o sistema de som aberto do computador, então está dando uma interferência. Toda vez que você abre o microfone, eu estou escutando uma interferência. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou, Acho que agora melhorou, né? Tinha um melhorou. computador ligado do meu lado, eu já desliguei. Ah, então era Resolveu? isso. Então, Resolveu. tá bom, então. Vamos esperar uns 3 minutinhos, né, Jorge? Fernando, você que está com o vídeo ligado, é o Fernando Caleira? Sou eu, Daniela, tudo bem? Oi, tudo bem? Acho que Tudo faz uns bem. 20 anos que eu não te vejo, né? Pois é,
Curso da Unimed, que coisa louca, hein? Curso na Unimed em Araguatatuba há 20 anos atrás. Que bom que você veio. Legal. Feliz. Legal, legal. Vou esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Só uns 3 minutinhos. Tudo bem, Jorge? Claro, claro. Tudo bem, Jorge? Prazer. Ah, Jorge Fernando Caleiro. Prazer, Ele é Fernando. oncologista daqui de São Prazer. José. Jorge, você tem um gatinho aí? Um gatinho passando. Tenho duas. Duas. Às vezes elas passam na frente. Eu também tenho uma. Não, numa das lives da sociedade, tô eu aqui falando, bem na hora que eu tô falando, subiu uma aqui por trás assim, pôs bem a cara aqui do lado. Eles adoram se coçar no computador, né? É muito engraçado. Eu também tenho Não. uma. Ai, muito bonitinha. Mas o problema é filho pequeno na hora da live, né? Nossa Senhora. Às vezes ficam aqui do lado puxando a calça. É difícil. Em geral, como eu uso fone e microfone, não capta o som deles. Por exemplo, eu não sei se dá para perceber, mas meu filho está aqui em frente vendo TV. Não, não dá. Não, não dá não. Então, com o microfone em geral fica tranquilo. Mas às vezes o problema é que corre um aqui do lado e começa a puxar a calça, papai, vem ver alguma coisa. A minha eu mandei para o quarto. Falei, vai para o quarto, fica. E aí, você acha que a gente já pode começar? Quer esperar mais um pouquinho? Você que Podemos manda. começar? Então tá bom. Pode. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniela, tá? Eu trabalho na DIMEM de São José dos Campos. Essa noite nós convidamos o Dr. Jorge Coura. O Dr. Jorge é médico nuclear, ele fez doutorado na USP, é médico assistente do ICESP e é o médico responsável da DIMEM de São Paulo, além de ser vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Esse ano, em março, nós, aqui na DIMEM de São José dos Campos, instalamos uma unidade nova com um PET-CT e nós começamos aí nossos primeiros casos de PET. Então, a gente queria aproveitar esse bate-papo com o objetivo de aproveitar a grande experiência aí do Jorge, né, na área de oncologia, para falar um pouquinho para a gente dos aspectos práticos do uso do PET-CT no manejo dos pacientes com linfoma. Obrigada, Jorge, por ter aceito o convite e obrigada aos colegas por estarem participando com a gente nesta live aqui. Passo a palavra para você, Jorge. Obrigado, Alô? Daniela. Obrigado pela gentil apresentação. Eu vou pedir que todos, durante a apresentação, se possível, puderem desligar os microfones. Ajuda, porque às vezes dá algumas microfonias. Mas acho que depois, no final, a gente vai ter algum espaço para
poder fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, de novo, Daniela, para mim é um grande orgulho trabalhar junto à DIMEM, e é muito importante para mim falar de oncologia, que é o assunto que eu tenho uma dedicação maior aí na minha vida. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela com a apresentação. Então, perfeito. A ideia aqui é trazer uma série de conhecimentos a respeito do uso da tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, na aplicação em linfomas, e sempre com base em experiências reais. E por que a gente usa o PET-CT em linfomas? Então, o radiofármaco mais difundido de uso no PET-CT é a fluordeoxiglicose, radiomarcada com flúor 18. Flúor 18 é um isótopo emissor de pósitrons de meia-vida curta, sua meia-vida é cerca de 2 horas, e ele ligado a essa fluordeoxiglicose, que é um análogo da glicose, vai penetrar nas células através das proteínas de membrana GLUT1, vai então dentro da célula sofrer a primeira metabolização pela exoquinase, porém, diferentemente da glicose, que segue no ciclo, depois dessa primeira metabolização, o nosso radiofármaco, a deoxiglicose, não segue mais no ciclo metabólico e acaba ficando aprisionada dentro da célula. E daí o que acontece é que a emissão do pósitron se dá dentro da célula e a gente vai fazendo, então, a localização desses eventos radioativos para entender como que está o metabolismo glicolítico do corpo. E daí a gente tem como interessante é que tanto processos inflamatórios e as neoplasias podem apresentar um aumento da concentração de glicose, porque durante a fase de replicação celular a gente está dependendo desse metabólito para construir os novos clones que estão se replicando. Daí, então, a gente acaba tendo uma maior concentração do nosso radiofármaco com uma maior concentração do nosso radiofármaco nos tumores ou nos processos inflamatórios. E justamente nos linfomas, em geral, nas estruturas acometidas, a gente tem uma associação muito grande, não só da presença das células neoplásicas, como também de uma inflamação desencadeada no seu território, e isso acaba implicando numa alta avidez por esse radiofármaco pelos tecidos acometidos por linfoma. E por que também é importante a gente discutir? Porque essa é uma das indicações iniciais que foi incorporada na ANS, no rol de 2010. E vejam bem que desde o rol de 2010, PET é de cobertura obrigatória para linfoma de uma forma bem ampla, onde a gente não tem uma caracterização de um subtipo específico, a gente teria a obrigatoriedade de cobertura para todos os linfomas.
desde estadiamento, avaliação de resposta terapêutica e monitoramento de recidiva. E isso, nos rolos subsequentes, permanecem. Além disso, também é importante que a gente lembre que no Sistema Único de Saúde, que muito poucas indicações do PET-CT são aceitas, o linfoma é uma delas, justamente para as mesmas indicações que no rol da ANS. Então, estadiamento primário, avaliação de resposta terapêutica, monitoramento de recidiva, tanto nos linfomas Hodgkin como nos linfomas não Hodgkin. Então, eu vou trazer uns casos para mostrar para vocês alguns pontos que eu acho importante ressaltar quando a gente está usando esse instrumento para avaliação dos linfomas. Então, primeiro é um caso de um homem de 60 anos que apresentava linfonodomegalias, sem diagnóstico estabelecido no momento, mas tinha uma suspeita de linfoma pelas características da apresentação. E essa é a imagem MIP, né? Uma imagem composta aí, onde a gente consegue visualizar o corpo inteiro do paciente em uma única olhada, e a gente já consegue ver que existem diversos sítios de aumento da concentração da glicose, principalmente delineando aqui cadeias cervicais, aqui o mediastino, axila. Temos também a visualização de cadeias linfonodais, abdominais, abdominopélvicas, e aqui, por exemplo, esse inguinal. E já nessa imagem eu gosto de ressaltar um aspecto que é interessante, que eu vejo muitos colegas se baseando justamente nessa única composição para tentar entender melhor aonde estão os sítios da doença, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque essas imagens, elas podem ser traiçoeiras. Então, por exemplo, se a gente olhar essa região aqui no tórax inferior, mais posteriorizada, não tem como a gente ter certeza absoluta, por essas imagens MIP, de que estrutura anatômica estaria acometida. Então, por isso que eu digo que, quando a gente está fazendo a avaliação de um linfoma, é muito importante que a gente se concentre principalmente nas imagens axiais na hora de dar o diagnóstico, porque são elas que vão mostrar exatamente aonde que está localizado anatomicamente esse foco de hipermetabolismo, visto que o PET-CT não só é uma tomografia por emissão de pósitrons, como também é acoplada a uma tomografia computadorizada. E daí, através das imagens fundidas, onde a gente vê a sobreposição do metabolismo glicolítico com as estruturas anatômicas, a gente pode extrair uma série de outras informações importantes. Além disso, a gente também conseguiria associar a visualização nas imagens anatômicas de eventuais alterações que não estejam apresentando o aumento de metabolismo glicolítico significativo. Então, aqui, nesse corte axial, a gente consegue ver, indubitavelmente, a presença de linfonodomegalias cervicais bilaterais. Quando a gente estende para um corte mais baixo, a gente está visualizando, então, por exemplo, aqui as linfonodomegalias mediastinais e axilares esquerdas, onde a gente pode ver que tanto estruturas de maior tamanho, como essa grande linfonodomegalia aqui, configurando até uma massa bem identificada,
como também estruturas pequenas nos casos dos linfomas, como esse linfonodo subcentimétrico, ou seja, suas dimensões aí não ultrapassando 1 centímetro, também conseguia ser bem identificado. E justamente o tamanho de uma lesão pode ser, no componente PET, às vezes, um problema, mas nos linfomas o que a gente vê é que, muitas vezes, por serem doenças altamente ávidas por glicose, quando temos uma linhagem de linfoma de alto grau, o impacto das menores dimensões de uma estrutura acaba sendo pequeno. E muitas vezes a gente vai ter uma menor visualização dos linfomas justamente quando eles são de baixo grau, porque vão estar implicando numa taxa menor de consumo de glicose, numa menor proliferação celular, um menor processo inflamatório associado, e tudo isso contribuindo para que o nosso radiofármaco não ganhe um destaque em relação aos demais tecidos. E daí, voltando ao que a gente via naquelas imagens de MIP, que ficaria muito na dúvida se se tratava de, por exemplo, um acometimento ósseo em coluna vertebral. Na verdade, quando a gente olha nos cortes axiais, a gente consegue ver que não se tratava de um acometimento ósseo, e se tratava, sim, de um acometimento de linfonodos paravertebrais e no espaço pleural. Novamente aqui um corte axial, aqui mostrando o acometimento desse paciente que não tem o diagnóstico estabelecido no abdômen. E eu ressalto aqui a questão da avaliação do baço. O baço nem sempre é uma estrutura das mais fáceis da gente avaliar, porque a gente pode ter alguns tipos de acometimento. Depois eu vou mostrar para vocês uma forma um pouco diferente. Nesse caso, ele tinha aqui uma área focal bem posterior, altamente suspeita para acometimento pelo linfoma, ou por uma doença linfoproliferativa, já que esse paciente, no caso, ainda não tinha a confirmação no momento do estudo PET. E um sinal que pode levantar para a gente a bola de que o baço possivelmente pode estar acometido é o fato dele estar captando mais do que o fígado difusamente. Quando a gente tem essa inversão de padrão metabólico hepatoesplênico, onde habitualmente a gente espera que o fígado capte mais glicose do que o baço, mas aí a gente vê o baço captando mais do que o fígado, a gente tem que levantar a suspeita para uma possibilidade de infiltração pela doença de base. E além disso, a gente vê aqui uma grande massa inguinal esquerda, que neste paciente era a área mais hipermetabólica. E daí, quando a gente olha um paciente que ainda não tem o diagnóstico estabelecido, e você, porventura, está se perguntando qual seria a área mais interessante para a gente confirmar o diagnóstico do paciente, o PET pode ter esse papel mostrando qual é o sítio mais hipermetabólico e mais acessível à biópsia. No caso desse paciente, estava fácil, por se tratar de uma região inguinal onde tinha o maior hipermetabolismo. Às vezes nem sempre é tão fácil, porque a gente pode ver que uns linfonodos cervicais ou axilares ou inguinais têm um metabolismo mais baixo,
e daí o linfonodo mais hipermetabólico está no mesentério ou é retroperitoneal, que teria que ser acessado aí de uma forma mais complexa. Daí, nessas horas, o PET também pode ser interessante, porque caso você biopsie um sítio de mais fácil acesso e não consiga ter um diagnóstico definitivo, aí você poderia se guiar pelo PET para buscar o sítio mais hipermetabólico com maior chance de confirmar qual que é a doença apresentada pelo paciente. Então, com esse caso, esses eram os pontos que eu queria levantar, né? Que o PET tem a capacidade de avaliar os melhores sítios de biópsia. É muito interessante porque ele faz uma avaliação bem completa de todos os sítios linfonodais no corpo, tanto supra quanto infradiafragmáticos. Ele permite a avaliação de outros órgãos, como o timo e o baço, e lembrar sempre que os cortes axiais são a melhor forma da gente localizar anatomicamente uma alteração metabólica e fazer o diagnóstico, tá? Então, muito cuidado quando for ficar olhando só as imagens MIP que englobam o corpo inteiro numa visualização única. Daí agora eu trago um segundo caso, também de estadiamento, uma paciente de sexo feminino, 64 anos, essa já confirmada com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B. E quando a gente olha, diferente do primeiro caso, onde tinha um acometimento extenso, essa paciente a gente pode ver um acometimento um pouco mais restrito, onde basicamente a gente vê aqui alguns focos de captação em projeção da axila e na transição cérvico-torácica. E interessante a gente olhar que muitas vezes a gente vê as linfonodomegalias, só que o padrão metabólico se estende de forma diferente do que a gente vê na anatomia em alguns casos. Isso pode denotar para a gente a possibilidade de infiltração linfomatosa por contiguidade de estruturas adjacentes, coisa que nem sempre a gente consegue ver de uma forma completa se for se basear exclusivamente nas imagens anatômicas, mas com o componente metabólico associado, a gente consegue levantar essa suspeita. Além disso, nessa paciente, por exemplo, a gente tem a visualização de um nódulo sólido no lobo superior do pulmão esquerdo, aqui no segmento posterior. Está aqui esse nódulo. Então, nódulo sólido, sem calcificações, se associa a algumas estrias laminares periféricas, talvez delineando até algumas espiculações. E nesse contexto, se a gente vai olhar só as imagens anatômicas, a gente pode ficar rendido na interpretação. E daí, quando a gente olha as imagens metabólicas associadas, a gente vê que é um nódulo hipermetabólico. Então, assim, nesse contexto, apesar de a gente ter um nódulo hipermetabólico, vejam que ele é um nódulo de metabolismo inferior ao que as linfonodomegalias apresentavam. Então, a gente não pode sugerir de início se tratar de um acometimento pulmonar por linfoma, e a gente precisa levantar a questão, é que a gente não pode descartar a possibilidade de infiltração pelo linfoma, mas que deve ser considerado como diferencial
por exemplo, doenças granulomatosas como tuberculose. Então, para esse caso, alguns dos pontos que a gente precisa discutir é que o PET é muito interessante para ver tanto doença linfonodal extensa, como também pode fazer a confirmação da doença linfonodal mais restrita, pode eventualmente demonstrar invasão dos tecidos adjacentes, alguns até de difícil visualização, se for contar exclusivamente a anatomia. E, por exemplo, além disso, o PET pode ver algumas outras doenças associadas e permitir que você tenha a possibilidade de, na necessidade, prosseguir a investigação desse nódulo, talvez correndo com uma biópsia desse nódulo pulmonar, ou fazendo, por exemplo, uma prova terapêutica para, enfim, caso o paciente tenha uma doença inflamatória infecciosa, responda com essa prova terapêutica. Aqui mais um caso de estadiamento, uma paciente do sexo feminino, 77 anos, com linfoma folicular. Então, assim, quando a gente fala dos linfomas de alto grau, linfomas com alto metabolismo glicolítico, a gente tem principalmente os linfomas de Hodgkin, e eu gosto de destacar justamente esses dois que eu mostrei para vocês, o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B e o linfoma folicular. Esses com uma frequência muito alta, quase que beirando 100% dos pacientes, apresenta hipermetabolismo glicolítico, o seu estadiamento inicial. E daí, vocês olhem que aqui, pelo MIP, essa paciente já se apresenta com uma doença um pouco mais complexa. Complexa por quê? Porque, diferente dos outros dois, onde o aspecto inicial era de um acometimento linfonodal extenso, essa paciente aqui apresenta algumas áreas, como essa área cervical, essa área torácica, essa área no abdômen superior, que levantam a hipótese de se tratar de acometimento linfonodal, porém a gente já vê um baço aqui com um aspecto diferente, uma área aqui um pouco mais mal delimitada, bem como essa região aqui na projeção do tórax. Então, quando a gente vai olhar no pescoço, a gente consegue confirmar se tratar de um linfonodo hipermetabólico, então provavelmente aí ligado à doença linfoproliferativa e restrito, no caso, só ao lado direito da paciente. Quando a gente já vai investigar um pouco melhor a captação do tórax, a gente vê uma captação que se dá num espessamento irregular da pleura. E notem que com uma certa semelhança ao acometimento linfonodal, o que deixa a gente bastante propício a, quando for laudar esse exame, sugerir que possivelmente exista um acometimento pleural pelo linfoma nessa paciente. Agora, notem também que, apesar da gente ver o espessamento pleural razoavelmente bem delimitado aqui, o hipermetabolismo glicolítico parece que não se limita bem ao espessamento pleural e se insinua justamente pelo forame intervertebral, se insinuando para dentro do canal medular. Então, esse é um paciente que a gente pode ter uma suspeita aí de uma infiltração do canal medular pelo linfoma e possivelmente se beneficie, por exemplo, de uma coleta licórica para buscar a presença de neoplasia, de doença linfoproliferativa circulando no líquor desse paciente.
Além disso, a gente nota que os linfonodos abdominais, como a gente já tinha suspeitado inicialmente pela imagem MIP, e no baço, essa paciente tem o padrão mais indubitável, né? Aquele padrão que não deixa dúvida de que o baço está infiltrado pela doença linfoproliferativa, que são áreas focais hipermetabólicas no baço. Além disso, aquela área vista na pelve mostra para a gente que existe uma área focal hipermetabólica no ilíaco direito, que também é altamente sugestiva de um acometimento ósseo pela doença linfoproliferativa. E vejam bem que no lado esquerdo nós não vemos esse aumento do metabolismo glicolítico, e justamente se você for se guiar por uma biópsia às cegas óssea e vai biopsiar o externo, ou biopsiem, por exemplo, aqui o ilíaco esquerdo, vocês talvez estivessem perdendo o diagnóstico desse acometimento ósseo. Em geral, o que eu tenho visto é que muitas vezes você nem precisaria confirmar quando tem um padrão tão focal de hipermetabolismo glicolítico. Então, sendo provavelmente uma doença linfoproliferativa também acometendo o osso dessa paciente. Então, lembrar que é muito importante, além de tudo, a gente dar as medidas anatômicas, porque elas vão servir de referencial para o que é doença Buch, se a gente for depois precisar fazer ou não uma consolidação com radioterapia de algum sítio. E a gente seguia muito pelas medidas metabólicas traduzidas pelo SUV. Temos que ter o cuidado de olhar o SUV, que ele pode vir apresentado de algumas formas diferentes, como a gente pode ter um SUV médio de uma área ou um SUV máximo. Em geral, eu acho que a gente deveria trabalhar mais com o SUV máximo, porque é mais reprodutível. Afinal, se eu fizer uma área de interesse maior, eu posso pegar tecidos que não estão acometidos pela doença linfoproliferativa, que estão com metabolismo glicolítico menor, e assim, de repente, falsear o resultado do meu SUV médio, subestimando ele, jogando ele para baixo, enquanto que o SUV máximo, não. Em geral, o SUV máximo vai, você fazendo uma área de interesse maior ou menor, desde que toda a área acometida pela doença linfoproliferativa esteja envolta dessa tua área de interesse, o SUV máximo vai ser o mesmo. Lembrar que o SUV é uma medida semi-quantitativa que depende de alguns outros parâmetros, como, por exemplo, o peso do paciente, o equipamento em que foi feito. Então, a gente tem que, numa evolução do paciente, tomar cuidado com a interpretação do valor de SUV, porque, por exemplo, se fez em 2 serviços diferentes, podem haver variações de SUV que não necessariamente refletem o comportamento de uma doença. E daí você tem que se pautar muito pela interpretação visual, pelo aspecto visual do metabolismo glicolítico. Além disso, é importante a gente ressaltar, né, que o acometimento ósseo focal não só serve para a gente confirmar a extensão da doença para o esqueleto, como também, eventualmente, pode auxiliar direcionando a biópsia, caso necessária,
a confirmação da extensão para esqueleto. Mais um casinho de estadiamento, antes da gente passar para os casos de controle terapêutico. Uma paciente do sexo feminino, 82 anos, com linfoma do manto, onde aqui a gente já vê uma doença linfoproliferativa com umas características um pouco mais peculiares. A gente vê no pescoço o acometimento linfonodal bastante ávido, aqui já no tórax algumas áreas um pouco menos ávidas ao radiofármaco, mostrando já uma certa heterogeneidade da doença apresentada pelo paciente, além de aqui uma hipercaptação em crânio que a gente vai precisar localizar melhor, que não ficaria legal a gente se basear só por esse MIP na hora de fazer uma interpretação, bem como aqui, olha só, um acometimento difuso, um hipermetabolismo glicolítico acentuado do baço, esse sim muito destacadamente maior do que o que a gente vê no fígado, o que leva à suspeita do acometimento pela doença linfoproliferativa. Também vemos um esqueleto mais delineado, melhor marcado, de uma forma bastante difusa. A gente pode ter uma apresentação de acometimento da medula óssea dessa forma. No entanto, diferentemente do padrão focal, onde quando você vê um foco hipermetabólico é muito sugestivo do acometimento pela doença linfoproliferativa, esse padrão mais difuso também pode ser visto eventualmente em processos reacionais da medula óssea, principalmente em pacientes que possam estar demandando mais dessa medula óssea por consumo da sua série hematológica. Então, nesse caso, a gente, em geral, precisa da confirmação por biópsia. E daí, nos cortes axiais, novamente a gente mostra que o acometimento, além dos linfonodos, nesse caso, se estende para as tonsilas do paciente, que, além de tudo, se apresentam anatomicamente alteradas, com espessamento irregular e assimétrico. Também vemos, então, aqui o acometimento dos linfonodos e, novamente, de aspecto diferente, quando a gente olha de um lado para o outro, aqui à esquerda um pouco menos hipermetabólico, e o osso mostrando essa hipercaptação difusa das peças ósseas, como no externo, nos arcos costais, e aqui mais destacado no corpo vertebral. E o baço, que além de aumentado de tamanho, e daí eu reforço a importância da gente sempre, além de levar em consideração a medida de tamanho, das dimensões no maior eixo crânio-caudal do baço, a gente precisa estar atento à intensidade metabólica também, porque isso vai ser muito importante no acompanhamento dessa paciente. E aqui a gente vê um linfonodo abdominal acometido pela doença linfoproliferativa. Então, alguns dos pontos que eu queria só ressaltar desse caso. As tonsilas nem sempre é fácil a interpretação, porque você pode ter hipercaptações por processos inflamatórios, e a gente sabe, por exemplo, nessas épocas de frio, independentemente do Covid-19, influenza, rinovírus são muito frequentes e podem estar levando a faringites, laringites, que podem destacar o hipermetabolismo glicolítico das tonsilas. Então, por isso é muito importante a gente levar em consideração
o aspecto anatômico para sugerir o acometimento pela doença linfoproliferativa. Além disso, o cuidado que a gente tem que ter nos pacientes que apresentam-se com hipermetabolismo ósseo difuso, porque esse é um padrão que não permite descartar a doença linfoproliferativa, mas diferente do focal, precisa de confirmação para a gente ter certeza de que tem extensão óssea da doença. Além do que, o acometimento esplênico difuso, mas nesse caso, por ser tão acentuadamente maior do que o fígado, a hipótese de doença linfoproliferativa é a que deve ser levada em consideração. E daí, quando a gente parte para acompanhamento pós-quimioterapia, daí, usando o caso do estadiamento 2, a paciente passou por 4 ciclos de quimioterapia antes de fazer uma avaliação do metabolismo glicolítico, e a gente vê aqui uma mudança muito nítida de padrão entre os dois estudos, onde a gente não mais vê de maneira inequívoca, né, as áreas de hipermetabolismo glicolítico. E também eu gosto de destacar que vejam que houve uma maior captação nesse estudo de pós-quarto ciclo do esqueleto, e isso é muito comum a gente ver em pacientes pós-quimioterapia, principalmente naqueles que estão fazendo uso de granuloquine. Então, tomar cuidado para não interpretar isso como um acometimento pela doença, e sim potencialmente só um efeito do tratamento vigente. E notem que a gente tem uma nítida redução do metabolismo glicolítico na lesão linfonodal, e a gente ainda vê o nódulo sem muita modificação anatômica aqui no lobo superior do pulmão esquerdo, ainda com um pouco de aumento do metabolismo glicolítico, o que levanta a suspeita de que talvez isso esteja ligado a uma outra doença e não necessariamente à doença linfoproliferativa. Também olhem que, se a gente comparar com os tecidos adjacentes, esse paciente apresenta uma captação residual nessa lesão anatômica representada aí por essas linfonodomegalias. E vejam que uma área aqui paratraqueal, um linfonodo paratraqueal superior esquerdo, apresenta, diferentemente da lesão axilar, um decréscimo visual, pelo menos, inferior do seu metabolismo glicolítico. E daí, o que eu queria discutir com esse caso, né? Quando a gente vai fazer a interpretação desses pacientes, hoje, habitualmente, a gente usa a escala de 5 pontos de Deville, que basicamente a gente tem Deville 1 para o paciente sem metabolismo glicolítico residual, Deville 2 quando a gente tem um metabolismo glicolítico residual inferior ao que a gente vê de atividade do radiofármaco no pulso sanguíneo em grandes vasos mediastinais. Eu gosto bastante de usar a horta ascendente como um parâmetro visual. Você pode ter o Deville 3, no caso onde o metabolismo residual das lesões é superior ao pool mediastinal, mas inferior à atividade do radiofármaco no parênquima hepático.
DVIL 4, quando você tem uma atividade metabólica residual superior, moderadamente superior ao hepático, ao que a gente observa no fígado, e DVIL 5, quando você tem acentuadamente acima do fígado ou quando surgiu uma lesão nova que sugere acometimento pela doença linfoproliferativa. Tem uma possibilidade de interpretação de DVIL X. DVIL X ele é usado, em geral, para alguma lesão que surgiu, porém que você acredita que não está ligada à doença linfoproliferativa. Então, que você deve considerar aí nos seus diagnósticos diferenciais, potencialmente doenças diferentes da doença linfoproliferativa. E o consenso de Lugano, de alguma forma, agrupa DVIL 1, 2 e 3 em resposta à terapia, enquanto que o DVIL 4 e 5, o consenso de Lugano aponta para atividade vigente da doença merecedora de manutenção ou modificação ou persistência do tratamento, né? E daí, uma coisa que vocês podem se perguntar é, puxa vida, mas se então a interpretação vai ser quase que binária pelo consenso de Lugano, se eu vou ter resposta à terapia ou se a gente vai ter doença vigente, por que não interpreta só em presença ou ausência de doença linfoproliferativa em atividade? Por que a gente vai classificar isso em 5 coisas diferentes? E esse eu fiz um levantamento dos casos do ICESP alguns anos atrás, dos pacientes de Hodgkin, junto à doutora Valéria, que é a responsável pelo ambulatório de linfomas de Hodgkin aqui. E o que a gente vê é que, quando observa após 2 anos, a taxa de recidiva entre os DVILs 1, 2 e 3 é diferente. Então, assim, por mais que eu esteja interpretando como resposta à terapia ou vigência de doença, o DVIL também pode levantar para a gente a perspectiva de que a taxa de recidiva do paciente vai ser maior se ele tem um DVIL 3 do que ele tendo um DVIL 2. Além disso, também acho importante usar esse caso para destacar que justamente a resposta pode ser diferente nos diferentes sítios e, em geral, eu tenho uma tendência pessoal a dar um enfoque maior ao DVIL de maior número. Afinal de contas, são esses maiores números que vão mostrar para a gente que o paciente está ou não com doença vigente. Aqui, o acompanhamento pós-quimioterapia do paciente que eu apresentei, que é como caso de estadiamento 3. Essa eu vou mostrar um pouco mais completa. Ela começa fazendo quimioterapia, daí faz um PET ínterim em meio de tratamento. Vocês vão ver as imagens e daí o colega decide por modificar a quimioterapia e a gente vê o PET final de tratamento. Então, quando a gente olha essa paciente, a primeira quimioterapia, a gente tem um padrão de resposta diferente nos diversos sítios, onde, por exemplo,
o linfonodo aqui axilar direito, ele respondeu, porém, as áreas que a gente tinha visualizado como espessamento pleural parecem ter aumentado, o linfonodo cervical parece ter aumentado, nitidamente as áreas de acometimento no baço aumentaram de extensão, enquanto que aqui na região óssea houve uma modificação de padrão, e daí então com esse caso, levando-se em consideração a maior extensão da doença nessas áreas, foi optado pela troca do esquema quimioterápico com um resgate bastante eficiente, onde no PET pós final de tratamento, a gente não evidencia nenhuma área de hipermetabolismo glicolítico significativo. E daí eu uso esse corte axial para mostrar para os senhores que não necessariamente houve resolução anatômica de todas as lesões. Então, aquele espessamento pleural ainda pode ser visualizado, enquanto que ele, no componente metabólico, apresenta metabolismo glicolítico dentro da normalidade. E justamente eu acho que esse é um grande ganho do PET-CT, porque se a gente fosse continuar avaliando esses linfomas só com as imagens anatômicas, sempre restaria a dúvida se houve resolução completa da doença, né, lesão residual que permaneceu. E o PET vem ajudar bastante nesse cenário, mostrando que agora existe uma ausência de metabolismo glicolítico. E, além disso, eu gosto de destacar, e por isso eu usei esse caso, vejam bem, são todos casos de vida real, realizados na unidade da Vila Mariana, aqui em São Paulo, da DIMEM, e que o PET abre para a gente uma possibilidade muito interessante de individualização do tratamento conforme o paciente vai apresentando resposta, e com isso, quem sabe, permitir que a gente vá balanceando os riscos e os benefícios de uma forma mais eficiente para cada terapia para a qual você vai expor o seu paciente. Aqui mais um caso de controle pós-quimioterapia de terceiro ciclo, paciente que era do estadiamento 4, nosso linfoma do manto, que mostrava ali umas características heterogêneas de metabolismo glicolítico entre as lesões, e vejam o que aconteceu com essa paciente. Algumas das lesões, as que estavam mais hipermetabólicas, como o baço, as tonsilas e alguns linfonodos cervicais, apresentaram redução do metabolismo glicolítico, mas infelizmente vejam como houve uma maior disseminação da doença, que nos cortes axiais mostram não só o acometimento de alguns linfonodos que antes a gente não via, como também de várias áreas nodulares na pele. Na verdade, não na pele, mas no subcutâneo. Vejam aqui, mais linfonodos acometidos pela doença, além das nodulações de subcutâneo. Mesma coisa aqui no abdômen. Então, aquele linfonodo a gente vê que progrediu, então nem todos eram novos. Aqui, novamente, o acometimento cutâneo, do subcutâneo, e aqui o baço, que apresentou redução das dimensões e do metabolismo glicolítico. E daí, sempre que a gente tem uma modificação do padrão de doença, eu acho que é muito importante, por mais que o PET consiga mostrar isso de uma maneira muito clara,
buscar entender melhor qual foi a razão para a mudança de modificação do padrão dessa doença, assim como quando a gente tem respostas brilhantes em alguns sítios e um dos locais onde havia hipermetabolismo glicolítico ou progrediu ou não apresentou regressão, é muito importante a gente entender o porquê que isso aconteceu, e nesses cenários, em geral, eu tenho recomendado, se possível, que a gente consiga fazer uma amostra tecidual para que a gente possa ter uma clareza das razões por trás desse padrão diferente entre um estudo e outro. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. E agora eu chamo a Daniela aí para ver se a gente responde algumas questões, ver se algum colega quer fazer algum comentário. Obrigado de novo pela atenção de todos. A gente que agradece, Jorge, pela excelente explanação, foi muito útil. Eu queria abrir se algum colega quer fazer alguma pergunta. Quem quer fazer alguma coisa? Eu queria perguntar, então. Ô, Jorge, eu queria falar uma coisa meio básica, assim, em qual momento, após químio, radioterapia, é melhor para a gente poder fazer o PET? Quanto tempo a gente deve esperar para não ter nenhuma alteração pelo processo inflamatório? Tá. Então, quando a gente faz quimioterapia, né, a gente tem que tomar o cuidado de que você, por algum momento, pode induzir algum processo inflamatório e, em algum momento, pode até suprimir esse processo inflamatório. Então, assim, idealmente, a gente pode ter uma janela de 48 horas após uma quimioterapia. Passada essa janela de 48 horas, o ideal é que a gente tenha um intervalo de 4 semanas para que faça um novo estudo de PET-CT, para que a gente não tenha um prejuízo interpretativo do estudo. Então, ou é muito perto da quimioterapia, ou pelo menos 4 semanas depois. Idealmente, se puder esperar 6 semanas, melhor ainda, mas a gente sabe que alguns tratamentos vão ser intercalados aí de 4 em 4 semanas, e daí 4 semanas já começa a ser um intervalo aí mais interessante. Eu tenho aqui a participação de uma invasora aqui que decidiu agora que ela vai ficar por aqui. Oi, Jorge, tudo bem? Oi, Renata. Jorge, por favor. Boa noite, obrigada. Renata. Olá, foi ótimo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a autorização do rol da INE, sobre se tem alguns critérios que já ter, o diagnóstico já realizado com biópsia, ou se naquele primeiro caso, por exemplo, que você mostrou que é uma suspeita, se já dá para conseguir autorização para fazer um PET. Perfeito, Renata. Assim, se a gente for ser bastante criterioso, o paciente deveria ter o diagnóstico confirmado, porque aí nós estamos falando de estadiamento, né? A verdade é que, justamente por alguns quadros serem tão, como posso dizer, dramáticos em conseguir confirmar a doença, muitas vezes o paciente passando por duas biópsias sem confirmação. Alguns convênios aqui em São Paulo têm feito a liberação, sim, mesmo sem a confirmação do diagnóstico, porque tem se permitido ser mais certeiro na hora de biopsiar e se obter o resultado, evitando que o paciente seja exposto a procedimentos repetitivos
e que também gerariam maior custos para os convênios, né? Fernando, acho que tem uma pergunta também. Jorge, como é que você vê hoje o futuro aí dos radiomarcadores? A gente vai evoluir? Isso está acessível já? A gente consegue detectar com novos marcadores lesões menores? Como é que você vê isso? Tá. Com relação aos marcadores, as principais evoluções estão muito mais ligadas a outras doenças, né? Tumores neuroendócrinos, a neoplasia de próstata. Para linfoma, a fluordeoxiglicose se mostrou, no geral, um marcador tão eficiente que acho que até inibiu que outras pessoas investigassem mais alguns outros marcadores, principalmente, por exemplo, alguns ligados a CD20 e por aí vai. Acho que existe possibilidade, a gente já viu algumas publicações, ainda que tímidas, mas eu acho que o mais importante, quando a gente fala de linfomas que, em geral, vão ter uma boa captação da fluordeoxiglicose, é que os equipamentos evoluindo conseguem ter uma resolução espacial menor e daí conseguem detectar o hipermetabolismo em lesões ainda menores. Então, por exemplo, o PET da unidade de São José dos Campos, assim como o PET que eu tenho na unidade aqui da Vila Mariana, são muito novos. Então, certamente tem uma resolução espacial menor e a gente acaba detectando lesões bem pequenas. Quando a gente faz avaliação, por exemplo, de nódulo pulmonar solitário, às vezes eu pego o hipermetabolismo glicolítico aí em nódulos de 0,4, 0,5 centímetros, né? Então, eu acho que isso está muito, nesse momento, para linfoma, vai estar muito mais importante o desenvolvimento dos equipamentos do que os marcadores. Agora, quando a gente olha para um escopo mais amplo dos linfomas, a gente, talvez para algumas situações específicas, se beneficiaria muito se a gente tivesse alguns outros marcadores moleculares que pudessem fazer um mapeamento biológico dos processos biológicos das lesões, porque a gente sabe que você expõe um paciente, por exemplo, a um ABVD, e daí você tem lá 6 lesões, ele tinha 7 lesões, 6 lesões responderam e uma lesão não respondeu. Por que essa lesão em específico não respondeu? Claro. E justamente talvez um marcador que pudesse ver as vias metabólicas que vão estar sendo mais atacadas num ABVD pudesse dar a resposta, inclusive para você saber para onde você vai escalonar o teu tratamento. Por exemplo, no Hodgkin, você vai para um BACOP, vai para um GIV, vai para que tipo de escalonamento, né? E daí, se você tem a informação justamente de como se compõe metabolicamente esse tumor, não do metabolismo glicolítico, mas das vias internas dele, talvez fosse muito interessante. E você acha isso possível ou ainda não? Eu acho possível. O que eu acho é que, como o FDG se mostrou um radiofármaco para linfoma muito satisfatório e financeiramente viável para quem produz esse radiofármaco, eles estão buscando, nesse momento, radiofármacos de aplicações um pouco mais amplas, como, por exemplo, a gente não tinha nenhum marcador para próstata, agora tem o PSMA. Então, eu acho que eles vão muito guiados para onde eles podem ter escala de venda do radiofármaco.
Mas Faz eu acho que é sentido. bem possível. Legal, obrigado. Mais algum colega quer fazer alguma pergunta? Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se tem complicação para o PET e se pode fazer, se for diabético, uso de insulina. Tá. Então, assim, a gente tem um preparo para que a gente aumente a eficiência de concentração de glicose pelos tecidos. Então, o preparo em geral envolve uma dieta. A gente tem um alvo glicêmico, porque quando a gente pega pacientes que estão com glicemias muito altas, a gente começa a ter uma competição da glicose normal com a deoxiglicose radioativa, e daí isso leva a uma menor incorporação tecidual, e com isso a gente perde contraste, a gente perde sinal de lesão para ruído de fundo. Então é complicado, e quando você faz ainda o uso de hipoglicemiantes, tanto insulina quanto hipoglicemiantes orais, você pode fazer um shift, uma mudança da distribuição da glicose no corpo. Por exemplo, num estado hiperinsulinêmico, você joga mais glicose para dentro da musculatura estriada, o que pode tirar essa deoxiglicose das lesões, e novamente a gente perder sinal na lesão para ruído externo de concentração no restante do corpo. Então, assim, no mundo ideal, é uma boa dieta, não usar as medicações antes do estudo, pelo menos algumas horas antes, e daí no dia do exame, chegar no exame com uma glicemia idealmente menor do que 180. A gente sabe que nem sempre isso acontece nos pacientes diabéticos. Eu, pessoalmente, prefiro manejar o paciente na clínica, tá? Então, eu prefiro que ele não tome a insulina de manhã, que ele chegue na clínica, eu meça a glicemia dele, e daí, a partir do valor que ela está, eu faço um manejo com hidratação, com insulina de ação rápida, e daí tento fazer a injeção de glicose guiada pelos tempos onde essa insulina vai estar agindo no corpo do paciente. Eu acho que acaba sendo mais eficiente, Renata. Lógico que quando o paciente chega aqui com glicemia de 300, é muito difícil eu conseguir chegar nos 180 que eu queria, mas daí a gente vai vendo todo o estado geral do paciente para ir tomando as decisões. Mas muitas vezes ele chega com 220, você corre 1 litro de soro, quando vai medir, hidratou, o paciente está lá com seus 190 e dá para tocar o exame sem nada. Às vezes a gente faz insulina, mas sempre tem o risco de, às vezes, precisar repetir o exame com intervalo aí de 1 dia, 2 dias. George, boa noite a todos. Eu sou a Leila. Boa noite. Tudo bom? Tudo Eu queria bom. falar assim, da importância da padronização do laudo do PET, porque às vezes nós pegamos laudo só com SUV, às vezes pegamos laudo com Deauville, e às vezes você fica tentando comparar o SUV. Então, essa padronização, às vezes, de um serviço para outro muda um pouco em relação se faz com a metodologia do Deauville, se faz só com SUV. Então, eu queria escutar um pouco de você sobre isso e sobre também alguns tipos de linfoma, como os linfomas de baixo grau, os linfomas de células T,
onde o PET não tem uma sensibilidade assim, tão boa quanto que tem para linfoma de Hodgkin, para linfoma difuso, nos linfomas mais agressivos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigada, George. Obrigado, Leila, pela pergunta. Eu vou começar pela parte do laudo, que, ao meu ver, na minha opinião pessoal, é um pouco mais até simples da gente responder. Na minha opinião pessoal, eu acho que todo laudo de linfoma deve conter as seguintes informações. Então, a gente tem que ter o tempo entre a injeção e a aquisição do exame, porque isso impacta no SUV. A gente tem que ter a glicemia do paciente, porque isso impacta no SUV. Além disso, eu acho que por sítio de doença, a gente tem que ter, por exemplo, a medida da maior lesão no pescoço, no tórax, no abdômen e pelve, inclusive nos pacientes que têm lesão nas 3 áreas, a gente tem que ter a maior medida da maior lesão em cada uma dessas áreas. A gente tem que ter o SUV máximo, ao meu ver, de todas essas áreas, não só do ponto mais hipermetabólico do corpo do paciente. Então, eu acho que a gente tem que separar isso por sítio. Então, um SUV máximo para o linfonodo do pescoço, um SUV máximo para o linfonodo do tórax, um SUV máximo para o baço, para tonsilas, para linfonodo abdômeno pélvico. Acho que a gente tem que dar o SUV máximo de lesões que tenham um padrão metabólico diferente, mas tomar um cuidado para que em lesões com SUV muito parecido, a gente não fique dando o SUV de linfonodo por linfonodo, porque eu acho que isso pode ser muito mais um fator de confusão e de dificuldade de leitura do laudo do que necessariamente de solução. Acho que tem que ser dada a maior medida crânio-caudal do baço, independente dele ter hipermetabolismo glicolítico ou não, e, ao meu ver, Deville e Lugano também deveria constar em todos os laudos. Agora, com relação à segunda parte da pergunta, que é justamente a gente tem alguns linfomas, linfoma de baixo grau, linfoma T, que podem ter, o PET pode ter uma sensibilidade menor, e justamente porque alguns desses linfomas vão ter menos processo inflamatório associado. E eu acho o seguinte, você ter um PET de estadiamento para esses linfomas te permite ver o quanto esses linfomas captam, a princípio, porque depois, se você fizer um PET pós-tratamento, você nunca vai saber de onde você partiu. Então, tá lá um linfonodo, uma linfonodomegalia, que daí você não vê captação, mas não tinha o PET prévio, é um linfoma que potencialmente poderia captar pouco. O que aconteceu com esse linfonodo? Não sei, se não tem um PET de estadiamento. E lembrar que, se o componente metabólico não for tão proeminente, a gente, no PET-CT, sempre tem a tomografia computadorizada associada, então a gente vai buscar as linfonodomegalias, vai dar as dimensões dela, vai dar o SUV ainda que seja baixo, e de certa forma eu acho que não vai estar trazendo nenhum prejuízo para o paciente em fazer, ainda que tenha uma sensibilidade menor para o metabolismo glicolítico.
Mais alguma pergunta? Acho que é isso, Jorge. Queria te agradecer mais uma vez, então. Foi muito boa a aula. Obrigada. E queria agradecer a todos que participaram aí com a gente. É isso. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Daniela. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau. Isso, né?